Prestes a completar 60 anos em que o Brasil sofreu um golpe militar, a fala do presidente Lula em entrevista à Rede TV frustrou apoiadores e democratas. Então, o que eu não posso é não, tocar a história para frente, ficar remoendo sempre. Ou seja, essa é uma parte da história do Brasil, que a gente ainda não tem todas as informações, porque tem gente desaparecida ainda, porque tem gente que isso pode se apurar, mas eu, sinceramente, eu não vou ficar me remoendo e eu vou tentar tocar esse país. Depois de 4 anos, com Bolsonaro no poder, frequentemente flertando com o autoritarismo, a expectativa era de que o novo presidente frisasse para a população a importância de não esquecer o que aconteceu na ditadura. O Ministério dos Direitos Humanos cancelou o ato em memória dos 60 anos do golpe por determinação de Lula. A cerimônia estava prevista para acontecer no Museu da República e a ideia era exaltar a luta de militantes e perseguidos pelo regime militar. Depois de ter sofrido uma tentativa de golpe por parte de Bolsonaro, ministros dele e militares em janeiro do ano passado, Lula parece estar agora fazendo média com as Forças Armadas. Terça-feira, 19 de março de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast Em Detalhes. Aqui, você já sabe, de segunda a sexta-feira, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. A notícia de hoje é o Ministério dos Direitos Humanos ter cancelado um ato em memória dos 60 anos do golpe militar, depois de uma decisão do presidente Lula. Eu vou conversar sobre isso com a advogada e jornalista Lígia Jobim, que já está aqui para participar junto comigo dessa entrevista. Lígia, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda aqui ao ICL e ao Em Detalhes também. Obrigada a vocês por abordarem essa pauta tão importante. É muito importante e eu quero começar te perguntando primeiro como é que foi essa decisão do presidente Lula, como é que a senhora recebeu, e eu gostaria de citar um trecho aqui de um texto que a senhora escreveu para o jornal GGN, bastante respeitoso e muito importante para o que está acontecendo nesse momento. É um trecho bem curtinho. A senhora diz, abre aspas, o que aconteceu no dia 8 de janeiro é consequência direta da impunidade do que nos fizeram há 60 anos. Fecha aspas. Aí queria passar a palavra para a senhora. Infelizmente, isso é verdade, né? Enquanto esses militares de 64 não forem punidos, não é isso, a maioria já morreu. Mas enquanto o Brasil não der uma demonstração forte de que a ditadura é um mal, a ditadura é aquilo que Ulisses, com toda razão, gritou: temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Enquanto o Brasil não aprender a ter ódio e nojo da ditadura, nós vamos ter 8 de janeiro. Né? Isso daí não se foge. Né? E personagens que estavam no 8 de janeiro atuaram no golpe, não no dia do golpe, mas participaram da ditadura. Né? O general Heleno é reincidente. Né? Ele foi ajudante de ordens, foi o Cid Gomes do Silvio Frota. Né? A gente não pode se esquecer disso. Ele estava lá e ele estava aqui. Né? Isso não pode ser esquecido. Exatamente. Respondi? Sem dúvida. Eu queria que a senhora também contasse um pouco da sua história, da história da sua família. Acho que talvez muitas pessoas que nos acompanham aqui não saibam que o pai da senhora foi barbaramente torturado durante o período da ditadura. Eu queria que a senhora contasse quem foi o seu pai e como foi para a sua família percorrer todo esse caminho para que hoje a senhora pudesse se despedir adequadamente de um familiar, né? O caminho que muitos brasileiros tiveram que percorrer e que muitos ainda
não conseguiram, inclusive, fazer essa despedida de forma adequada. Olha, meu pai era um diplomata aposentado e estava escrevendo suas memórias. Novamente, a história aqui se repete. Era sobre a corrupção dos militares na construção da hidrelétrica de Itaipu. A corrupção dos militares continua. Não houve punição, não haverá e continuará. O Lula precisa entender que isso é um fator que aumenta a fome no país. Vamos botar em palavras infantis, esse é um dos fatores. Meu pai saiu de casa, foi sequestrado, apareceu pendurado numa árvore na Barra da Tijuca, com os joelhos numa pedra, os pés no chão. Quando eu perguntei ao delegado Rui Dourado, que era o encarregado do caso, como é que alguém morre enforcado assim, ele me disse: não, filhinha, você não entendeu. Ele se ajoelhou na pedra e esperou cair morto em cima da corda, porque ele queria se suicidar. Então tá, né? Bom, diante disso, e diante do fato de nós não termos podido sequer, minha mãe e eu, vermos o corpo, eu tenho a impressão que até hoje eu não vivi meu luto. Minha mãe e eu saímos do velório e partimos para a luta. E nessa luta eu estou até hoje. O outro dia alguém me disse: nunca se descobriu quem deu a ordem para matar seu pai. Eu digo: peraí, nunca não. Ainda não se descobriu. Porque eu vou descobrir. Nem que seja a última coisa que eu faça na vida, eu vou descobrir de onde partiu essa ordem. Inclusive, para quem não sabe, o pai da Lígia é o embaixador, né? Foi o embaixador José Jobim, e ele estava naquela época se preparando para escrever um livro, né, sobre os negócios, as negociatas no entorno da construção da hidrelétrica de Itaipu, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. E Itaipu, inclusive, nessa época, teve mais de 100 operários mortos e milhares de acidentes, mais de 40 mil acidentes na construção durante o período da ditadura. Lígia, queria te ouvir sobre a sua história naquele momento. Inclusive, você estava grávida, né? Foi um momento justamente do desaparecimento dele. Sim, eu estava grávida da minha filha, da minha primeira filha, quer dizer, o outro é filho, mas enfim. Eu estava grávida dela, estava no início da gravidez, mas graças a Deus ela nasceu bem, está aí inteira, né? E, enfim, é isso. Foi muito difícil, foi muito, muito, muito difícil. Minha mãe foi uma companheira fora de série, né? E ela me dizia sempre: nós estamos fazendo isso, nós temos que fazer isso, é nossa obrigação, não só por nós, não só por teu pai, mas pelo país, sabe? O país não pode aguentar mais essa mentira, já são tantas, mas esta não. Né? Vamos tentar chegar lá, porque não é possível isso. Né? E realmente nós lutamos e eu luto até hoje. Tá? Não é nunca se descobriu, é ainda não se descobriu. Tá? É isso. E eu acho muito triste, sabe, que o Lula condene o país a viver na ignorância do que seja a ditadura pelo qual ele passou. Tá? Ele, país. Tá? Eu às vezes me pergunto: por que os bolsonaristas vão para a rua pedir AI-5? Eles não sabem o que aconteceu em 64, 68? Né? A maioria não deve saber. Né? Eles acham aquilo bonito e pedem. Tá? Eles sabem que o general Geisel, segundo documentos da CIA, autorizou a morte de pessoas e que o Figueiredo, o general Figueiredo, foi a quem ele delegou a tarefa de decidir quem morria, quem não morria. Será que o povo sabe que o general Figueiredo assistia a sessões de tortura? Eu não acredito que saiba. E o país vai continuar nessa ignorância, pedindo AI-5, pedindo a volta da ditadura, achando que os militares são o máximo? O desserviço que o Lula está prestando, jogando esse passado para baixo do tapete, é muito grande.
É muito grande. Não é possível que ele não entenda que o 8 de janeiro é consequência direta da impunidade de 64. Né? Exemplo claro, gritante, é o general Heleno. Né? Esse é o maior exemplo que me vem à cabeça. O primeiro, não, talvez se eu parasse para pensar, eu conseguiria vários outros, com certeza. Né? Porque nem todos eles morreram, estão aí ainda, estão dentro do clube militar e vão comemorar agora. Né? Porque eles comemoram, nós descomemoramos, mas eles comemoram, né? O movimento, como eles chamam, do dia 31 de março, que sequer existiu. O que existiu foi um golpe no dia 1º de abril. Mas na fantasia deles, não é isso. Agora, o clube militar pode deturpar a história, pode chamar de movimento e pode comemorar. Nós não podemos. Nós não podemos sequer procurar os nossos mortos, porque o Lula não assina a reinstalação da comissão sobre mortos e desaparecidos políticos. E ainda teve a cautela de mandar perguntar ao Exército, às Forças Armadas, se elas se incomodavam que a comissão fosse reinstalada. O que se tornou público foi que eles não se incomodavam, mas com certeza se incomodavam, porque senão já estaria reinstalada. Né? Tem certos absurdos nesse país que, sinceramente, a Unesco, sabe, deveria passar uma temporada aqui. Não é possível. Né? Não é possível. Lidy, você citou o João Figueiredo, né? É importante lembrar também, quando você, escreveu esse texto no jornal GGN, dizendo que o 8 do 1 é consequência direta dessa impunidade. Eu queria lembrar que o neto dele também atuou nessa operação de propagação de desinformação, de golpismo e de antidemocracia por meio de um veículo de comunicação, por meio da Jovem Pan, e foi implicado diretamente pela Polícia Federal nesses atos antidemocráticos. Então, eu acho que é importante a gente entender como uma coisa leva a outra, e isso tem tudo a ver com o que você escreveu. Eu queria aproveitar que você falou sobre a comissão e sobre a instalação, né? A ex-presidente Dilma Rousseff, ela foi a responsável pela instalação da Comissão da Verdade. Eu queria te ouvir a respeito disso, se de alguma forma você acha que a Dilma enfrentou algum tipo de desgaste por conta desse ato corajoso, inclusive, dela, de instalar a comissão, e necessário, e ao mesmo tempo a gente tem um decreto pronto para reinstalar, né, para reativar a comissão, mas não foi levado adiante até hoje. Em algum momento vocês chegaram a dialogar, você e outras famílias também, chegaram a dialogar com o presidente Lula de alguma maneira para saber por que ele não levou adiante? Olha, eu faço parte do coletivo Memória, Verdade, Justiça e Reparação e do coletivo Filhos e Netos por Memória, Verdade e Justiça. Nós tentamos marcar uma audiência com Lula, né, e nunca tivemos resposta. Ele nunca nos recebeu. Né? Ele realmente só dialoga não, só ouve o que os militares dizem. Porque dialogar você pressupõe, né? Aliás, eu costumo dizer que o Lula é um conciliador. Né? Eu vou mudar essa minha frase, tá? Porque eu acho que o Lula, há uma diferença entre conciliar e se dobrar. E o Lula se dobra aos militares. Ele não quer conciliar, ele quer se dobrar. Né? Desculpa, tá? Eu posso estar batendo muito nessa tecla, mas me dói demais. Me dói demais ver um homem em quem eu sempre votei. Não teve uma única eleição em que o Lula fosse candidato que eu não tivesse votado nele. Né? Para ele chegar agora e fazer isso. Porque ele não fez no primeiro governo
Tudo bem, eu era moça. Não fez no segundo, eu era moça. Agora, no terceiro, eu estou velha. Eu estou com 73 anos. Eu me pergunto, será que eu vou ver algum governo fazer isso? Será que eu vou ver algum governo dizer que o pessoal de 64 eram degenerados? Que aquelas pessoas eram degeneradas porque quem enfia barata na vagina das mulheres é um degenerado. Quem bota um jacaré para passear em cima de uma mulher nua é um degenerado. E são essas pessoas, mesmo que já tenham morrido, que o Lula quer acobertar. Aqui, a ponte continua a se chamar Ponte Presidente Costa e Silva. O viaduto do Santa Bárbara continua a se chamar Viaduto 31 de Março. E há um sem número de escolas pelo país com o nome de General Figueiredo, Ernesto Geisel, Emílio Gás da Azul Médici e por aí vai. O que essas crianças podem achar? Que são heróis. Que são heróis. Será que não pode nem tirar esses nomes? Por favor, eu vou morrer vendo isso. O que eu posso fazer? Lígia, eu queria aqui, inclusive, aproveitar para expressar minha solidariedade. É totalmente compreensível, não precisa pedir desculpa de forma alguma. Eu queria aproveitar que a gente está falando sobre o presidente Lula e a relação dele com os militares. Eu queria a sua avaliação, perguntar se o presidente Lula, na sua avaliação, tem medo dos militares e se não seria, aqui refletindo, um momento justamente de enfrentamento, já que os militares estão fragilizados. E eu digo por quê? Porque a gente está enfrentando depoimentos ligados ao 8 de janeiro, em que diversos militares estão ficando expostos, e parece que finalmente a gente vai ter algo concreto em relação a um julgamento de oficiais, né? Então eu queria te ouvir a respeito disso, se talvez esse não seria justamente o momento ideal para se posicionar contra isso. Tá, vamos falar sobre isso, mas eu gostaria só de voltar um minutinho. Com certeza. Porque eu deixei passar batido o nome da Dilma. Eu quero deixar claro que a Dilma é de uma coragem sem limites. Esta mulher foi torturada, não delatou ninguém. Esta mulher sabia o que estava se arriscando quando criou a Comissão Nacional da Verdade. E criou. E com certeza esse foi o principal motivo do golpe contra ela. Não se pode deixar passar em branco o nome da Dilma sem dizer isso. Agora, a fragilidade dos militares neste momento. Sim, alguns estão fragilizados, com certeza. Mas a instituição, eu acredito que continua se achando bela e formosa. Todos com roupa camuflada, vestidos de mato, passeando por aí. Nada vai acontecer com eles. Pode acontecer com um ou dois se o Lula deixar. Porque se eles fizerem uma pressão no Lula, até isso vai acabar. Vão pegar um bagrinho, se duvidar, o tenente que estava de guarda, e o resto sai impune. Eu não posso acreditar, diante de tudo que o Lula está deixando passar, diante de tudo que o Lula está fazendo, que ele vai deixar que algum general vá para a cadeia. Ele pode até deixar o Bolsonaro, porque desses as Forças Armadas agora acredito que têm vergonha. Agora, generais da ativa, não vai acontecer. Eu duvido. Duvido. Será um dia de grande alegria para mim ver que pelo menos o meu neto, os meus 2 netos, poderão no futuro dizer: os que tentaram dar o golpe foram punidos. Os meus filhos não podem dizer isso de 64.
mas eu espero que os meus netos possam dizer sobre o golpe do 8 de janeiro. E a respeito, Lígia, de a responsabilidade também como chefe de Estado, eu te pergunto, né? Porque o presidente Lula sempre se posicionou de forma muito contundente, não só a ditadura também em outros países da América Latina, já esteve com as mães, as irmãs, as mulheres na Plaza de Maio, dizendo que elas ensinaram a viver a democracia. Eu te pergunto sobre não só essa responsabilidade perante a sociedade brasileira, mas como isso impacta em relação à América Latina, né? Ele disse que não quer continuar olhando para o passado, que quer olhar para o futuro e que o 8 de janeiro é muito grave e é isso. Mas como você disse no seu texto, para que outros 8 de janeiros não aconteçam, é preciso que algo seja feito, né? Então, queria te ouvir a respeito disso, sobre essa responsabilidade como chefe de Estado perante a América Latina. Eu acho muito, muito desmoralizante para o Lula o que ele fez, né? Porque isso está correndo nos jornais na Argentina, no Uruguai, no Chile. É lógico que isso está correndo, né? Eu não consigo ver o Petro fazendo uma coisa dessas, se ele tivesse que fazer, né? Não consigo ver. Então, eu acho que o Lula está desmoralizando o Brasil perante os outros países da América Latina, da América do Sul, que sofreram golpes, né? O Uruguai fez o seu dever de casa, a Argentina fez o seu dever de casa e nós não, né? O Lula continua a se recusar, né? Quem começou a fazer foi a Dilma. Teria que ter sido dado continuidade. O nome dos perpetradores estão lá no relatório da Comissão Nacional da Verdade, né? É só ir atrás, é só tirar aqueles nomes das fachadas das escolas. Sabe, não precisa botar na prisão, não. Bota na prisão quem está vivo, quem tem provas concretas, aí sim vai preso, mas o resto, por favor, alguma coisa nós queremos. E deixem aqueles que não conseguiram enterrar os seus mortos continuarem a procurar os seus mortos, né? Isso é uma coisa de uma seriedade absoluta. Se eu não me conformo de não ter podido ver o corpo do meu pai, mas eu vi o caixão, eu enterrei o caixão, né? Imagina só quem não teve nada para enterrar, né? Isso é cruel, presidente. Agora eu estou falando com o senhor. Isso é cruel, né? Por que o senhor está fazendo essa crueldade com o país? Por quê? Eu não consigo entender. Agora, o senhor pode ficar tranquilo. Nós não vamos desestabilizá-lo, né? Não vamos. A situação desse país é muito séria, até por atitudes como essas suas. Nós chegamos a esse ponto que nós chegamos, né? E nós não vamos desestabilizá-lo. Porque nós não queremos, né, a volta de um Bolsonaro, que hoje em dia chama Tarcísio, que amanhã pode chamar outra coisa, tá? Nós não queremos essa volta, então nós vamos continuar a lhe dar apoio, né? Agora, como o senhor pediu que nós tínhamos que ir para a rua, o senhor pediu, tem que ir para a rua. Tá, nós vamos para a rua. Nós vamos para a rua para criticar os seus erros e para lhe dar apoio nos seus acertos, mas não só para lhe dar apoio nos acertos. Eu não sei se o senhor sabe, mas no dia 1º vai haver a marcha reversa. Nós vamos sair daqui e vamos a Juiz de Fora, fazendo o caminho inverso do que o general Mourão fez, né? Nós não vamos parar, presidente. Não vamos parar. Um dia o senhor vai nos dar razão. Um dia o senhor vai entender o papelão que o senhor fez diante das madres. O senhor vai entender. Nada como um dia depois do outro. Um dia o senhor não será recebido, né? Lígia, para quem não sabe sobre a marcha, eu queria aproveitar e pedir que você explicasse como é que vai ser essa marcha.
Nós vamos sair daqui dia 1º, vamos sair da Cinelândia às 7h30 da manhã, em ônibus fretados. E se você quiser, depois eu te mando o formulário de inscrição, você divulga, né? E vamos até Juiz de Fora com 2 paradas. Uma em Petrópolis, que seria na Casa da Morte, mas não vai ser, porque o acesso é muito difícil, vai ser em Quitandinha, vai haver uma parada lá, mas que na verdade significa uma parada na Casa da Morte. E depois uma parada em Levi Gasparian, onde vamos almoçar, tal e coisa, com o MST, um almoço oferecido pelo MST, e depois seguimos para Juiz de Fora, né? Voltamos no mesmo dia à noite. E já para a gente ir encaminhando para o final, eu pergunto 2 coisas. Primeiro, o que o presidente Lula ainda pode fazer nesse meio tempo para sinalizar o apoio dele às famílias? O que você acha, o que você esperaria que seria o adequado nesse momento? E a segunda pergunta é se isso sinaliza de alguma forma como vai ser a postura do presidente Lula em relação aos pedidos que têm sido feitos reiteradamente agora pela extrema-direita, inclusive pela própria família Bolsonaro, a respeito de um pedido de anistia depois do 8 de janeiro? Acredito que não, né? Acredito que não. Eu acho que ele sentiu o golpe, afinal foi contra ele diretamente, e quando as coisas são contra a gente sente mais, né? Então ali era contra ele diretamente, apesar de que eu já vi, eu não cheguei a ler até o fim, mas parece que ele disse que não quer que o Moro seja cassado. Ele é um São Francisco, né? Perdoa tudo, né? Enfim, né? Mas não acredito que haja da parte dele um movimento para a anistia do 8 de janeiro. Eu acho que ele vai ficar quieto, ele vai se omitir, né? Ele vai se omitir, né? Uma coisa que eu queria acrescentar aqui, antes de responder a outra pergunta, é o seguinte: é muito importante para que esta questão seja resolvida, né? Para que seja de uma vez colocado um divisor de águas nisso, né? Isso está certo, isso está errado, né? É muito importante que o Supremo reinterprete a lei de anistia, né? E acabe com essa interpretação errônea, errada, ridícula, de que a tortura e o assassinato foram crimes conexos, né, aos crimes dos que militavam contra a ditadura, né? Não há conexão criminal nesse ponto, né? Então, é preciso que o Supremo reinterprete imediatamente essa lei. Essa pauta é muito importante, né? Mas existem 2 ações para isso. Uma está em fase de recurso com o ministro Dias Toffoli. E outra, proposta pelo PSOL em 2014, né, está com o ministro Luiz Fux. Bom, a outra pergunta tua era, que eu enfiei outro assunto no meio. O que Lula pode fazer para o que Lula mudar? Pode fazer? Uma coisa tão simples. Reinstala a Comissão de Mortes e Desaparecidos, presidente. Deixa quem nunca teve nada do seu familiar, do seu ente querido, do seu amigo, do que seja, para enterrar, deixa achar onde estão, o que aconteceu. Não pode haver desaparecidos num país, né? O que é isso? Um país cheio de desaparecidos? Porque os desaparecidos não são só os que estão na Comissão da Verdade, na relação da Comissão da Verdade. Há muitos mais, e nós sabemos disso, né? Por exemplo, outro dia me perguntaram por uma presa em... cadê? Eu não me lembro o ano. Acho que foi dezembro de 70 ou janeiro de 71. Uma presa que deu à luz na base aérea do Galeão.
Nós sabemos que esta mulher existiu, nós sabemos que ela deu à luz na base aérea do Galeão. Nunca se soube o nome dela, nunca se soube se morreu, se foi solta, nem coisa nenhuma. Né? As pessoas chegavam à noitinha, eram torturadas durante a noite, morriam de madrugada e de manhã eram desaparecidas. Né? Nós precisamos saber o nome desta senhora. Se estiver viva, é uma senhora. Né? Precisamos localizar a filha dessa senhora. Né? Presidente, dá uma mãozinha, tá? Reinstala a Comissão de Mortos e Desaparecidos. Nós vamos continuar a lhe dar apoio. Mas nos apoia também, tá? Lígia, eu quero te agradecer imensamente pela sua fala, por essa conversa, me solidarizar, como sempre, e dizer que todos nós, como sociedade, a gente precisa dessa resposta. E é isso. Dá todo o meu apoio. Obrigada, a Lígia Jobim, que é jornalista e advogada. Obrigada a vocês, tá? Videocast em Detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a nossa programação de segunda a sexta-feira. Aproveito para lembrar você que na sequência tem Mercado e Investimentos, depois tem Rolê ICL e 6h da noite tem ICL Notícias segunda edição. Aqui no meu recado final também quero lembrar de você assistir a aula inédita com o cientista que desvendou o comportamento humano, o Elliot Aronson, que é autor do best-seller O Animal Social, que vai ser no domingo, dia 7 de abril, às 8h da noite, um evento que vai ser online, gratuito, e que você pode se inscrever em detalhesicl.com.br. Muito obrigada, você que me acompanhou até aqui, e até amanhã. Você seria capaz de fazer o mal, mas não um mal menor, um mal maior, desses que mais te assusta, esses que você mais critica nos seus dias, nas suas redes sociais? Provavelmente a sua resposta seria: não, eu não sou um monstro. Mas o que as pesquisas mostram pode te deixar chocado. A psicologia social estuda o comportamento humano e o porquê da gente fazer as coisas da forma como a gente faz. O maior especialista no mundo em psicologia social chama-se Elliot Aronson. E aos 92 anos de idade, é o psicólogo mais premiado nos Estados Unidos, tendo ganho o prêmio de melhor psicólogo, melhor pesquisador e melhor autor. Ele que escreveu esse livro, O Animal Social, o livro que mais influenciou na minha vida a minha forma de ver o mundo. A gente conseguiu marcar uma conversa com Elliot Aronson para ele nos ensinar sobre comportamento humano. E a melhor notícia é que essa conversa é aberta, gratuita, para todo mundo poder participar. Vai acontecer no dia 7 de abril, um domingo às 8h da noite. Para você participar, é só clicar no botão Saiba Mais aqui. Aproveite e chame todo mundo que você conhece para participar. Elliot Aronson, falando com a gente aqui no Brasil sobre esse tema tão importante. É agora ou nunca, irmão.